E se o século XXI já tivesse um vencedor e a maioria ainda estivesse olhando para o lado errado do mapa? Por décadas, o Ocidente olhou para o mundo como quem olha para o espelho, com admiração, mas também com a certeza de que tudo gira em torno da sua própria imagem. Estados Unidos, Europa, Japão, os centros irradiadores de tecnologia, cultura, finanças e poder militar. Era confortável, previsível, reconfortante. Só que enquanto isso, do outro lado do planeta, algo profundo começou a acontecer. Algo que muitos preferiram ignorar. E agora talvez seja tarde demais para desver. A China não está apenas crescendo, ela está despertando. E o mundo vai precisar reaprender a respirar num ritmo diferente. Porque o que se avizinha não é uma simples troca de liderança no ranking do PIB global. É uma reorganização completa dos eixos de poder, influência e até da noção de progresso. E como toda mudança sísmica, ela não chega com sirenes ou explosões. Chega com dados, com portos, com infraestrutura. A nova hegemonia não se impõe pela força, mas pela inevitabilidade. O crescimento da China nos últimos 30 ou 40 anos é um dos episódios mais espetaculares da história econômica moderna. Um país com mais de 1,4 bilhão de habitantes, que em 1978 ainda era majoritariamente agrário, saltou para se tornar a fábrica do mundo. E agora, cada vez mais, o laboratório do mundo. Cidades inteiras foram erguidas do nada. Bilhões foram tirados da pobreza. Trens-bala cortam o território com a precisão de um bisturi. Universidades antes irrelevantes hoje figuram entre as mais produtivas em ciência e tecnologia. Tudo isso enquanto o Ocidente se distraía com suas próprias crises. O que torna esse crescimento inquietante para os estrategistas em Washington, Bruxelas ou Tóquio é que ele não para. Ele oscila, é claro. A China, como qualquer economia, enfrenta ciclos, enfrenta bolhas, enfrenta erros de cálculo. Mas existe uma diferença brutal entre desacelerar e parar. E tudo indica que a China está apenas tomando fôlego. Apesar das manchetes do declínio chinês, da crise do setor imobiliário, da fuga de capitais, da tensão com investidores estrangeiros, o quadro geral é outro. A energia produtiva da China não se esgotou. E mais importante do que isso, ela foi despertada. E você não desliga a energia de 1,4 bilhão de pessoas com uma manchete no Financial Times. É por isso que há algo mais profundo se movendo nos bastidores da política internacional. Um senso de urgência tomou conta das salas de reunião em Washington. O sentimento de que o tempo está se esgotando. E essa percepção alimenta uma lógica perigosa. Se vamos conter a China, temos que fazer agora. Essa é a frase não dita que está por trás das decisões, das tarifas, dos bloqueios tecnológicos, das restrições de exportação de semicondutores, dos exercícios militares no Indo-Pacífico, da reaproximação forçada com países que até ontem estavam na periferia da geopolítica. Porque existe um medo de que, em uma década, a disputa nem sequer seja mais possível. E é aqui que o roteiro muda de tom. Porque não se trata apenas de crescimento econômico, trata-se de um deslocamento existencial. Durante quase 2 séculos, os Estados Unidos ocuparam a posição de centro da gravidade global. Mas essa centralidade depende de uma fórmula: superioridade militar, plus, domínio financeiro, plus, narrativa moral. E pela primeira vez em muito tempo, essa fórmula está sendo desafiada em todas as frentes por um só país. A China não quer apenas produzir chips, ela quer produzir normas, não quer só participar do comércio global, ela quer moldar os termos desse comércio. E essa ambição constante começa a causar rupturas nos elos de confiança entre os Estados Unidos e seus tradicionais aliados. Afinal, até onde vale a pena seguir as diretrizes de Washington se a maior parte dos acordos comerciais agora passam por Pequim? Até onde vai a lealdade quando a interdependência fala mais alto do que a ideologia? E então surge uma pergunta que parece provocação, mas que em breve será inevitável. E se o mundo preferir a previsibilidade de uma China autoritária à instabilidade de uma América errática? Porque enquanto analistas americanos discutem a queda da Evergrande ou a rigidez do Partido Comunista, os diplomatas chineses estão assinando acordos com África, América Latina, Sudeste Asiático, Leste Europeu. Estão construindo ferrovias, portos, cabos submarinos. Estão oferecendo crédito, infraestrutura, acesso a mercados. E tudo isso sem exigir reformas políticas ou imposição de valores. Uma barganha tentadora para países que passaram décadas sendo tutelados por Washington. Mas talvez o ponto mais sensível de toda essa equação seja outro: Taiwan. A ilha que para os americanos é símbolo de resistência democrática, mas que para a China é uma ferida aberta, um assunto inegociável, um ponto final não aceito da guerra civil. Taiwan é hoje o lugar mais perigoso do planeta. E o motivo é simples. Ela é a linha vermelha que separa o orgulho de uma civilização milenar do pragmatismo de uma potência em declínio. E é aqui que tudo fica ainda mais tenso.
Para um líder como Donald Trump, um negociador movido à vaidade e impulsos, Taiwan não é um princípio, é uma ficha de negociação. Algo que pode ser oferecido se o preço for bom o suficiente. Se uma reaproximação com a China garantir acordos comerciais, vantagens políticas ou algum tipo de vantagem interna, por que não entregar Taiwan? Afinal, na lógica transacional de Trump, aliados são custos, não ativos. E geopolítica é um jogo frio. A pergunta que ecoa então é necessária. O que acontece com Taiwan se sua existência depender da estabilidade emocional de um presidente que já traiu aliados antes e que pode fazer isso de novo? Este é o novo xadrez mundial. E diferentemente da Guerra Fria, não se trata mais de dois blocos ideológicos separados por muros e mísseis. Trata-se de uma teia emaranhada de comércio, tecnologia, dados, energia e percepções. Uma disputa onde a superioridade não será definida apenas por armas, mas por narrativas, conexões e confiança. E nesse jogo, a China já está anos-luz à frente em um aspecto. Ela sabe exatamente o que quer. Ela quer restaurar sua centralidade histórica. Ela quer ser respeitada como civilização, não apenas como economia. Ela quer que o século XXI fale mandarim. E o mundo vai precisar decidir se assiste, se resiste ou se adapta. Porque quando uma potência com 4.000 anos de história decide que está na hora de liderar de novo, o futuro deixa de ser especulação e passa a ser planejamento. Eles não querem apenas vencer a disputa, eles querem que você acredite que é uma luta entre o bem e o mal. Mas e se não for? Desde pequenos, nos ensinam que algumas batalhas são simples de entender. Heróis contra vilões, luz contra trevas, liberdade contra tirania. Funciona bem nos filmes, nos livros, nas manchetes. Mas o mundo real raramente obedece a esses roteiros confortáveis. Na geopolítica, quase sempre, os papéis são encenados e o público somos nós. Hoje, enquanto China e Estados Unidos travam a maior disputa de influência do século XXI, a pergunta que quase ninguém ousa fazer é: será que entendemos mesmo o que está em jogo? Porque os líderes americanos sabem exatamente como construir uma narrativa. Sabem que, para mobilizar sua população, precisam transformar uma rivalidade estratégica complexa em um duelo moral claro. E foi assim que nasceu o enredo que ouvimos hoje com cada vez mais frequência: uma guerra entre democracia e autoritarismo. Durante a Guerra Fria, Ronald Reagan chamou a União Soviética de Império do Mal. Uma frase só e pronto. A complexidade do embate entre dois modelos de mundo virou uma disputa entre o bem absoluto e o mal absoluto. A população americana não precisava mais entender o que estava acontecendo. Bastava torcer pelo seu lado, pagar impostos, apoiar intervenções, aceitar sacrifícios. A lógica emocional era irresistível. Se estamos lutando contra o mal, então tudo o que fizermos é justificável. E a história se repetiu. Agora, com a China, o script é o mesmo, só mudou o vilão. Nos discursos de Washington, a China não é mais apenas uma rival econômica. É uma ameaça civilizacional. Um regime opressor que persegue minorias, censura jornalistas, prende dissidentes e manipula a informação. Nada disso é mentira. Mas também não é toda a verdade. O que está sendo construído é um espelho distorcido, onde os Estados Unidos aparecem como o guardião da liberdade e a China como o inimigo da humanidade. Imagine o seguinte: você mora em um país em desenvolvimento. Tem infraestrutura precária, serviços públicos instáveis, um governo que muda de direção a cada eleição. A ajuda internacional que chega vem com exigências. Privatize, adote austeridade, siga os padrões do FMI, se alinhe ao Ocidente. Agora, de repente, chega a China, sem pré-condições políticas. Oferece crédito, constrói estradas, hospitais, linhas de trem, energia solar. Não exige mudança de regime, não julga seus valores, só faz negócios. Você, como cidadão comum, pode até não gostar do modelo chinês, mas reconhece que, pela primeira vez, alguém está entregando resultados visíveis. E no fim das contas, é isso que importa para quem passa 2 horas por dia em transporte quebrado, espera 6 meses por uma cirurgia ou vive à margem de um sistema financeiro que nunca lhe serviu. É por isso que a narrativa democracia versus autoritarismo pode funcionar dentro dos Estados Unidos, mas está falhando fora deles. No Vietnã, nas Filipinas, na Etiópia, no Peru, na Hungria, no Quênia, na Sérvia, o discurso americano já não empolga como antes. Não porque esses povos não se importem com liberdade, mas porque muitos já aprenderam que liberdade sem dignidade vira cinismo, que democracia sem oportunidades é uma palavra vazia, que votar de 4 em 4 anos não basta se a realidade nunca muda. E a China está oferecendo exatamente isso. Mudança concreta, ainda que venha sem voto. Para milhões de pessoas, a pergunta não é liberdade ou autoritarismo. A pergunta é: quem está melhorando a minha vida de verdade?
E isso nos traz de volta ao teatro ideológico. A guerra de narrativas não é apenas geopolítica, é também psicológica. Quando um país é pintado como a encarnação do mal, você pode sancioná-lo, isolá-lo, humilhá-lo. Pode boicotar seus produtos, cortar seus laços, espalhar desconfiança. Pode justificar tarifas, espionagem, ciberataques. Afinal, você está lutando pela liberdade. Mas quando o jogo é esse, a verdade é a primeira a morrer. E a pergunta que fica para você que está assistindo é: quantas decisões da sua vida já foram moldadas por narrativas assim? Quando você compra um celular, você sabe onde foi feito? Quando compartilha uma notícia, sabe quem a financiou? Quando escuta um discurso inflamado contra um país estrangeiro, você se pergunta quem ganha com essa polarização. As grandes potências não precisam da sua autorização para fazer guerras comerciais, mas elas precisam da sua aceitação, precisam da sua crença, precisam do seu medo, porque só assim conseguem justificar os trilhões gastos em armamentos, os bloqueios econômicos, os embargos, os tratados secretos, as alianças militares. Precisam que você continue acreditando que está do lado certo da história. Enquanto os Estados Unidos constroem o discurso moral, a China constrói infraestrutura. Enquanto Washington publica relatórios sobre liberdade, Pequim fecha contratos. Enquanto um lado ergue slogans, o outro ergue pontes, usinas e fábricas. E tudo isso nos leva a um ponto ainda mais delicado: a erosão da confiança. Aos poucos, o mundo começa a duvidar dos Estados Unidos, não por falta de admiração, mas por excesso de inconsistência. Como acreditar em liberdade quando o país que a prega espiona o planeta todo? Como defender democracia com sanções que sufocam economias inteiras e afetam as pessoas comuns? Como confiar em líderes que mudam radicalmente a cada 4 anos, enquanto esperam lealdade permanente dos aliados? É por isso que, para muitos países, a previsibilidade da China parece mais segura do que a democracia intermitente dos Estados Unidos. Não é uma escolha de amor, é uma escolha de sobrevivência. E é por isso que a batalha do século XXI não será decidida por ideologia, será decidida por resultado. Quem oferecer estabilidade, crescimento, respeito mútuo e parceria verdadeira, vence. Quem prometer princípios, mas entregar caos, perde. E se o futuro da maior potência do mundo tivesse prazo de validade e restassem apenas 10 anos? Essa é a convicção que paira e incomoda nos corredores de Washington. Você não a encontrará escrita em documentos oficiais, mas está lá, nas entrelinhas dos discursos, nas ações urgentes, nos orçamentos acelerados, na inquietação que consome analistas, generais, CEOs e diplomatas americanos. Os Estados Unidos acreditam que têm, no máximo, 1 década para impedir que a China ultrapasse o ponto de não retorno. E o que acontece depois disso? Simples, o mundo muda. Para sempre. Por que 10 anos? Porque os dados mostram uma curva, uma linha ascendente. O crescimento chinês aponta para um destino inevitável: a posição de maior economia do mundo em termos nominais. Em paridade de poder de compra, ela já está lá. Mas quando o PIB nominal da China ultrapassar o dos Estados Unidos, algo simbólico acontece. Quem dita as regras começa a ditar também o idioma, os padrões tecnológicos, as regras bancárias, os caminhos da diplomacia e até os rumos das guerras. Por isso, para Washington, o tempo virou um adversário. A lógica interna é brutal. Se a China continuar crescendo nesse ritmo, se seguir dominando cadeias de produção, se continuar investindo em inteligência artificial, robótica, energias renováveis e moedas digitais, então, dentro de 10 anos, será impossível contê-la sem iniciar uma guerra total militar, econômica ou ambas. Pense como um estrategista americano. Pense que seu país dominou o planeta por quase um século. Ditou normas, exportou cultura, criou moedas de reserva, definiu aliados e inimigos. Pense no que significa perder tudo isso. Não é só uma questão de orgulho, é uma questão de sobrevivência do próprio sistema. Por isso, o relógio não é só geopolítico, é psicológico. E aqui entra um paradoxo cruel. Quanto mais os Estados Unidos percebem que estão ficando para trás, mais agressivos eles se tornam. É como um atleta que vê o oponente se aproximando na reta final e começa a correr de forma desesperada, descoordenada, quase instintiva. É nesse ponto que surgem as decisões que moldam o século. O bloqueio à Huawei, as sanções contra empresas chinesas de semicondutores, a guerra tarifária iniciada por Trump e continuada, em parte por Biden, a pressão sobre aliados para rejeitarem equipamentos chineses em suas redes de 5G, o incentivo ao reshoring de fábricas americanas, o fortalecimento da OTAN no Pacífico, os acordos com Japão, Coreia do Sul, Austrália, Filipinas. Você acha que tudo isso é reação pontual? É parte de uma estratégia maior. É o plano de contenção 2.0. Mas será que ainda dá tempo? Porque do outro lado, a China não está parada. Está jogando com paciência, método e um tipo de pragmatismo que o Ocidente desaprendeu.
Enquanto os Estados Unidos olham para os próximos 4 anos eleitorais, Pequim está olhando para 2049, o centenário da Revolução Comunista. O plano é claro: restaurar a glória nacional, unificar o território, eliminar dependências tecnológicas e se tornar autossuficiente em setores-chave. A verdade desconfortável é que os Estados Unidos não estão acostumados a disputar nada em pé de igualdade. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foram sempre os líderes absolutos. A Rússia oferecia ameaça militar, mas nunca econômica. O Japão chegou a assustar nos anos 80, mas era aliado. A União Europeia é sofisticada, mas fragmentada. A China é a primeira ameaça total, com capital, com população, com território, com diplomacia, com tecnologia, com ambição e com tempo. E é aqui que surge a virada narrativa mais tensa. O medo de perder pode levar os Estados Unidos a arriscar tudo. Lembre-se, potências em declínio costumam tomar decisões desesperadas. Roma queimou cidades. A França napoleônica invadiu metade da Europa. A Alemanha pré-Segunda Guerra mergulhou no abismo. É a batalha que define o século. E como toda batalha desse tipo, ela será travada em múltiplas frentes. Algumas visíveis, outras subterrâneas. No noticiário, você verá tarifas, sanções, alianças. Mas nos bastidores, o embate será de narrativas, algoritmos, patentes, inteligência de dados, fluxos monetários, redes subterrâneas de influência. E enquanto os Estados Unidos correm, a China aguarda. Ela sabe que não precisa vencer uma guerra direta. Basta resistir o suficiente para deixar o tempo fazer o trabalho sujo. Mas e se o relógio estiver errado? E se a China estagnar? E se os problemas internos como a bolha imobiliária, o declínio demográfico, a censura intelectual, o controle estatal da economia minarem sua força? Os Estados Unidos apostam que sim. Por isso, estão em modo contenção. Acreditam que, se apertarem o suficiente agora, podem sufocar a China antes que ela ultrapasse o limite crítico. E se na pressa de manter o domínio, acabarem empurrando o mundo inteiro para o abismo? Essas perguntas ainda não têm resposta, mas precisam ser feitas, porque o relógio não está apenas correndo para as potências. Ele está correndo para todos nós. A tecnologia que você usa, a comida que você compra, o gás que aquece sua casa, a moeda que paga o seu salário. Tudo isso será afetado por essa disputa. E quanto mais nos iludirmos achando que é uma guerra lá longe, mais despreparados estaremos quando as consequências baterem à porta. O século XXI não é mais uma possibilidade, ele já começou e já está em contagem regressiva. Se esse vídeo te abriu os olhos para o que está realmente em jogo, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente não vende simplificação, a gente revela o que muita gente prefere esconder. Será que é a China e não os Estados Unidos quem está vencendo essa disputa? A resposta pode ser desconfortável, mas ela já está à nossa volta. E se a arma mais poderosa do século XXI não fosse um míssil, nem um chip, nem um exército, mas uma lembrança? Em um mundo obcecado por tecnologia, inovação e velocidade, esquecemos com frequência de onde vêm as decisões mais profundas. Elas não brotam dos laboratórios, nem das urnas, elas nascem da memória, da dor, do passado não resolvido. E é aí que mora uma das forças mais subestimadas da China: a lembrança do que foi, do que perdeu e do que jurou nunca mais aceitar. Para entender o que move a China hoje, você precisa voltar quase 2 séculos. Voltar a um período que, para muitos no Ocidente, é rodapé de livro, mas para os chineses é ferida aberta. O século da humilhação. Entre 1842 e 1949, a China foi invadida. Perdeu Hong Kong para os britânicos, foi ocupada por japoneses, viu suas instituições tradicionais esmagadas, seu povo desumanizado, suas riquezas extraídas como troféus, seu orgulho ancestral pisoteado. Tratados eram impostos com armas na mesa, palácios eram queimados por diversão, povos inteiros viraram estatística, e o mundo assistia. Agora pare por um segundo, imagine que sua nação passou por isso, por mais de 100 anos. Imagine que sua identidade coletiva foi transformada em piada, que sua cultura milenar virou sinônimo de atraso, que sua língua, sua escrita, seus símbolos foram ridicularizados por séculos. Agora imagine que, pela primeira vez em 200 anos, você tem força para responder. Não seria só sobre crescer. Seria sobre restaurar. É exatamente isso que acontece hoje na China. Você vê arranha-céus, mas eles são também monumentos de revanche. Você vê infraestrutura, mas ela é também cicatriz convertida em aço. Você vê projetos espaciais, mas eles são também gritos de independência. E por trás de cada investimento, cada negociação, cada mega planejamento estratégico, está a lembrança de que ninguém veio socorrer a China quando ela passava por uma situação difícil. Essa memória não é discurso,
É cultura de Estado. É ensinada nas escolas, é reverberada nas artes, é processada pela burocracia, é sentida no olhar dos diplomatas. E é isso que o Ocidente não entende. Não estamos lidando apenas com um regime autoritário. Estamos lidando com uma civilização que decidiu que jamais será humilhada de novo. Mas essa não é a única arma da China. Há outra, muito mais discreta e ainda mais perigosa. A estabilidade emocional dos seus líderes, a censura, a repressão. Mas por trás das críticas há um fato geopolítico inegável. Nenhum outro país com mais de 1 bilhão de habitantes conseguiu sustentar décadas de crescimento, industrialização, redução de pobreza e modernização com tamanha disciplina estratégica. A liderança chinesa não é feita de populistas em busca de manchete. É feita de tecnocratas moldados em décadas de serviço. Não precisam ganhar eleição a cada 4 anos. Não precisam inflamar multidões. Precisam apenas entregar resultado e não errar. E por incrível que pareça, esse modelo de contenção política, por mais desconfortável que seja aos olhos ocidentais, tem produzido uma elite extremamente focada, com baixíssima rotatividade, com altíssimo conhecimento técnico e com uma convicção quase religiosa, a de que o tempo está do lado deles. Enquanto isso, no Ocidente, governos mudam, políticas viram fumaça, estratégias são revistas ao sabor das pesquisas de opinião. Em contraste, a China projeta planos de 30, 50, até 100 anos. A terceira arma da China talvez seja a mais surpreendente: o seu povo. Sim, os chineses são controlados, mas são também resilientes, são adaptáveis, são pragmáticos e, acima de tudo, são, como disse o professor Kishore Mahbubani, extraordinariamente engenhosos. Nos últimos 30 anos, um camponês chinês pôde ver seus filhos se tornarem engenheiros, médicos e empresários. O que levou séculos na Europa aconteceu em uma geração. Famílias inteiras foram arrancadas da miséria para se tornarem parte de uma classe média urbana com hábitos de consumo, aspirações educacionais e visão de mundo inéditas na história da humanidade. Você pode dizer o que quiser sobre o sistema, mas o povo chinês viu a transformação. E quando você vive a mudança, você acredita nela. É por isso que, mesmo com bolhas, censura e tensões internas, o projeto chinês segue adiante, porque a energia da base foi acesa. E quando 1,4 bilhões de pessoas acreditam que o amanhã será melhor, você precisa de muito mais do que um relatório do FMI para detê-las. Como você derrota um país que tem trauma, método e fé ao seu lado? Não com tanques, não com tweets, não com sanções que podem até desacelerar, mas dificilmente destruirão a convicção de uma civilização milenar. Os Estados Unidos estão lutando contra o Partido Comunista, mas o que está do outro lado da mesa não é um partido, é uma civilização. Uma civilização que sobreviveu a impérios, a revoluções, a fomes, a invasões, a pandemias, a sabotagens e que agora, pela primeira vez desde a dinastia Qing, está perto de se tornar o centro do mundo novamente. A China tem problemas profundos. Tem censura, tem repressão, tem desigualdades brutais, tem riscos demográficos, tem bolhas de especulação. Mas quem acredita que isso basta para derrubar o projeto está ignorando o que sustenta o edifício: uma população que viu sua vida melhorar. Um Estado que aprendeu a absorver crítica como reforço. E uma liderança que não age para agradar, mas para vencer. O Ocidente joga com liberdade, a China joga com propósito. O Ocidente convence, a China calcula. O Ocidente se indigna, a China se reorganiza. E se o verdadeiro poder dos Estados Unidos não estivesse nas armas, nem no dólar, mas na capacidade de transformar causa em força? Num mundo cada vez mais polarizado entre modelos autoritários e democráticos, entre planos de longo prazo e improvisações, entre estabilidade rígida e liberdade desorganizada, há algo que segue deixando o mundo em dúvida. Por que, mesmo em declínio aparente, os Estados Unidos continuam sendo a sociedade mais poderosa e influente do planeta? A resposta não está nos filmes, nem nas manchetes. Está na forma como os Estados Unidos são construídos, ou melhor, como são continuamente reconstruídos, crise após crise, erro após erro. O que parece fraqueza, muitas vezes, é o segredo da força americana. Vamos começar por uma das características mais desconfortáveis do modelo dos Estados Unidos: o conflito permanente. Se a China opera como uma orquestra afinada, regida por um maestro invisível, os Estados Unidos são mais parecidos com uma jam session caótica, onde todo mundo toca ao mesmo tempo, e de alguma forma ainda sai música. É o que o professor Kishore Mahbubani chamou de contestação darwiniana. Um ciclo constante de disputa, fricção, competição entre ideias, empresas, pessoas, narrativas, partidos, religiões, tecnologias, mercados. Nos Estados Unidos, tudo é confronto. Mas é esse confronto que gera a evolução. Pode parecer desgastante, pode parecer exaustivo, mas há uma consequência inesperada. Esse conflito contínuo gera indivíduos com enorme capacidade de adaptação, improviso e reinvenção.
E em um mundo que muda rápido, isso vale ouro. Pense no Vale do Silício, no universo das startups, na indústria do entretenimento, no sistema universitário, na forma como a sociedade americana transforma fracassos em combustíveis. Nos Estados Unidos, você pode quebrar uma empresa, ser demitido, falir, se reinventar e 2 anos depois estar na capa da Forbes. Quem mais no mundo celebra o fracasso como parte do currículo? Esse é o primeiro pilar invisível da supremacia americana: a glorificação do recomeço. Mas não para por aí. Os Estados Unidos não são apenas um país. São um imã global de talento. Hoje, entre os 10 CEOs mais poderosos do mundo, mais da metade nasceu fora dos Estados Unidos. O CEO da Microsoft é indiano. O da Google também. A Tesla foi criada por um sul-africano. A Intel já foi liderada por um israelense. A Pfizer por um grego. A IBM por uma imigrante romena. Os Estados Unidos criaram um sistema onde o talento é mais valorizado que a origem. Se você é bom, você pode subir. Pode disputar espaço. Pode virar dono do jogo. E mesmo com todas as contradições, com todo o racismo estrutural, com toda a desigualdade, o sonho americano ainda é real para milhões de pessoas fora dos Estados Unidos. A cada ano, quase 1 milhão de imigrantes entram legalmente no país. Outros milhões tentam por vias informais. Todos com o mesmo objetivo: participar de um ecossistema onde o mérito ainda é, de alguma forma, possível. A cultura de inovação. Inovação não é um produto. É um estado de espírito. É um modo de pensar. E nos Estados Unidos, ela foi institucionalizada. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando a ciência passou a ser vista como arma estratégica, o governo americano investe pesado em pesquisa, tecnologia, universidades e defesa. Foi assim que surgiram a internet, o GPS, o microprocessador, os painéis solares, a edição genética, as vacinas de RNA mensageiro. A maioria desses avanços nasceu em laboratórios públicos ou privados com financiamento estatal e depois foi para o mercado. Quer um exemplo recente? Inteligência artificial. Há poucos anos, o mundo dizia: a China vai liderar a IA. Ela tem mais dados, mais controle, mais escala. Mas em 2023, foi um consórcio americano liderado por empresas como OpenAI, Google, Meta e universidades como Stanford e MIT que deu o maior salto tecnológico desde a invenção do smartphone. Porque enquanto a China tem centralização, os Estados Unidos têm um ecossistema. Nos Estados Unidos, uma empresa falha e já tem 10 outras para substituí-la. Um laboratório trava e outro avança. Uma tecnologia é bloqueada e outra surge por outro lado. É como um organismo vivo com milhares de neurônios hiperativos, onde a inovação não depende de comando central, mas de um caos fértil e funcional. É confuso, mas funciona. Enquanto a China opera com planejamento milimétrico, os Estados Unidos operam com excesso. Excesso de ideias, de iniciativas, de estímulos, de caminhos. Um modelo baseado não no controle, mas no transbordamento. E isso tem um preço. Crises cíclicas, desigualdade brutal, polarização, falência moral em muitos níveis, uma sensação crônica de esgotamento social. Mas também tem um resultado: revoluções constantes. Nos últimos 100 anos, os Estados Unidos reinventaram o mundo pelo menos 4 vezes, com a industrialização em massa, com o soft power cultural de Hollywood e do estilo de vida americano, com a era digital liderada por empresas como Apple, Microsoft, Amazon, e agora, com a inteligência artificial, biotecnologia e militarização do espaço. E tudo isso feito com um traço que nenhuma outra nação dominante conseguiu sustentar por tanto tempo: a capacidade de exportar não só produtos, mas desejos. Mesmo em meio ao declínio da imagem americana, a cultura dos Estados Unidos ainda domina o planeta. O inglês é o idioma da ciência. Os filmes de maior bilheteria vêm de Hollywood. As plataformas mais usadas são americanas. Os maiores streamings, os principais videogames, os serviços de nuvem, as marcas de roupas, os softwares de gestão, os smartphones, todos falam com sotaque americano. O que é isso senão hegemonia cultural? E essa é a arma que ninguém pode confiscar. Porque ela não se impõe, ela se infiltra. E isso, no jogo da influência, vale mais do que 1000 porta-aviões. Claro, os Estados Unidos enfrentam ameaças reais. Divisão política crescente. Um sistema de saúde falido. Racismo estrutural, endividamento colossal, um sistema eleitoral obsoleto e um desgaste de credibilidade internacional. Mas há uma pergunta que ressurge, sempre que o mundo começa a duvidar dos Estados Unidos. Por que, em meio a tanto caos, eles ainda criam o futuro? E a resposta pode ser desconcertante, porque eles aprendem com o caos, eles se alimentam dele, eles o transformam. Enquanto a China se move com precisão, os Estados Unidos tropeçam e, ao cair, descobrem novos caminhos. Isso não significa que vão vencer, mas significa que nunca estão realmente fora do jogo.
E se o homem mais imprevisível do Ocidente voltasse ao centro do tabuleiro global, com mais poder, menos freios e sede de vingança? Donald Trump não é apenas um político. Ele é uma disrupção em carne e osso, um ruído permanente na frequência do poder. Um símbolo do tempo em que as instituições tremem, os acordos racham e as certezas se tornam pó. E se os Estados Unidos ainda têm alguma carta capaz de embaralhar o avanço metódico da China, ela atende por um nome: instabilidade. Mas aqui vai a pergunta que tira o sono de analistas no mundo inteiro. Instabilidade para quem? Porque Trump é, ao mesmo tempo, ameaça e trunfo, vantagem e veneno. E talvez por isso seja tão difícil prever os rumos da nova geopolítica, porque agora ela depende do humor de um homem que trata tratados internacionais como se fossem tweets. Quando Trump chegou ao poder em 2016, o mundo sentiu um calafrio. E não foi à toa. Ele desdenhou de alianças históricas, flertou com inimigos, questionou a legitimidade de organismos multilaterais e, acima de tudo, deixou claro que a ordem internacional construída pelos próprios Estados Unidos poderia ser descartada se deixasse de ser conveniente. Era como se o arquiteto tivesse decidido demolir a própria casa. O que ninguém esperava era que, mesmo depois de todo o caos, ele voltaria, mais radical, mais ressentido, mais disposto a virar a mesa. E agora, a pergunta que o mundo inteiro se faz não é mais o que Trump vai fazer, mas sim, o que ele está disposto a sacrificar. Porque sim, Trump é um negociador, mas não um diplomata. Ele negocia como quem aposta, como quem barganha com vidas, economias, reputações. Para ele, aliados não são parceiros, são clientes inadimplentes, e se não entregam retorno imediato, são descartáveis. Lembra o que ele fez com a Coreia do Sul? Durante seu primeiro mandato, decidiu conversar com a Coreia do Norte sem sequer consultar Seul. Um dos principais aliados estratégicos dos Estados Unidos no Pacífico foi deixado de fora do próprio destino. Isso não foi descuido, foi método. E é esse método que agora ameaça Taiwan. Você sabe o que Taiwan significa para a China? Uma ferida, uma extensão territorial inegociável. Mas para Trump, Taiwan é só mais uma peça, um possível ativo. Uma ficha no pôquer geopolítico. Se Trump acreditar que pode conseguir algo valioso, um acordo comercial, uma vantagem militar, um gesto simbólico de Pequim, ele pode perfeitamente oferecer Taiwan como moeda de troca. Trump pode ser o primeiro presidente americano a abrir mão do apoio a Taiwan, ou, paradoxalmente, o primeiro a reconhecê-la como um país independente e iniciar uma guerra. Porque essa é a essência da imprevisibilidade. Ninguém sabe o que ele vai fazer, nem ele mesmo. E nesse cenário, a maior vulnerabilidade do Ocidente vira trunfo da China: a previsibilidade. Parece estranho dizer, mas em um mundo dominado pela instabilidade emocional de líderes populistas, a China se apresenta como o adulto na sala. Enquanto Trump ameaça romper com a OTAN, Pequim reafirma seus compromissos com países do Sudeste Asiático. Enquanto Trump zomba de parceiros europeus, Xi Jinping assina megaprojetos de infraestrutura com a África, América Latina e o mundo árabe. Enquanto Trump questiona o próprio sistema eleitoral americano, a China oferece estabilidade e continuidade para investidores, bancos e aliados estratégicos. Quem você escolheria em uma crise real? Um bilionário imprevisível que fala por memes e retaliações? Ou um sistema previsível que, apesar de autoritário, cumpre o que promete? Essa é a encruzilhada moral que assombra o século XXI. Trump pode até funcionar como uma bomba geopolítica nos bastidores, mas também cria rachaduras profundas entre os Estados Unidos e seus próprios aliados. Na Europa, cresce o movimento por uma política externa autônoma. Na Ásia, Japão e Coreia já discutem rearmamento independente. Na América Latina, os discursos anti-americanistas voltam a ganhar força. Porque ninguém quer dançar uma coreografia diplomática quando o coreógrafo troca a música a cada hora. E ainda tem mais. Trump é um homem de dívidas, e não só financeiras. Ele deve favores, deve fidelidade a lobbies, doadores, oligarquias energéticas. E quando um líder começa a confundir interesses pessoais com os de um país inteiro, a balança global desmorona. E mesmo que a guerra direta não aconteça, a guerra indireta já começou. Ciberataques, espionagem industrial, interferência eleitoral, propaganda disfarçada, sabotagem diplomática, tarifas surpresa, retaliações sanitárias, fake news com efeito real. A nova Guerra Fria não será feita de tanques, será feita de ruídos. Para a China, isso pode ser uma vantagem tática, mas também um risco estratégico. Porque Trump é errático, mas ainda é comandante em chefe da maior máquina militar do planeta. Ele pode ignorar os protocolos, pode dispensar conselhos, pode agir por impulso. E num mundo armado até os dentes, um impulso pode significar um colapso. Enquanto a China avança por meio de paciência estratégica e expansão gradual, Trump ameaça implodir o tabuleiro com um único movimento. Não por causa de um grande plano, mas porque talvez não exista plano algum. E essa ausência de plano pode ser, paradoxalmente, o plano. O caos como estratégia, a confusão como escudo,
A barganha como estilo. E se o mundo que você conhece não estivesse apenas mudando, mas sendo redesenhado diante dos seus olhos e você ainda não percebeu? Essa não é apenas uma disputa entre Estados Unidos e China. É uma ruptura histórica. Durante décadas, os Estados Unidos venderam uma ideia, a liberdade como sinônimo de progresso. E funcionou. Eles exportaram essa ideia com filmes, com música, com universidades, com redes sociais, com soldados, com dólares. Mas agora surge outro modelo. Um modelo que diz: você quer crescer? Eu te ajudo. Não vou exigir sua democracia. Não vou impor valores. Eu só quero sua parceria. Essa é a proposta da China. Mais infraestrutura, menos interferência. Mais pragmatismo, menos moralismo. E para muitos países em desenvolvimento que passaram décadas sendo tutelados por instituições ocidentais, essa proposta é tentadora. Não por afinidade ideológica, mas por cansaço. Cansaço de promessas. Cansaço de austeridade. Cansaço de uma democracia que nunca entrega justiça. A China não promete liberdade. Ela promete resultado. E isso está funcionando. Por outro lado, os Estados Unidos ainda têm algo que ninguém mais tem: a capacidade de inspirar. A ideia de que o amanhã pode ser melhor. A crença de que uma ideia pode mudar tudo. A energia criativa que transforma protesto em política, dor em arte, colapso em inovação. O mundo não ama os Estados Unidos por sua perfeição, ama pelo seu conflito. Porque ver uma sociedade se despedaçando e se reconstruindo é humano, é caótico, mas é familiar. Enquanto a China encarna o futuro planejado, os Estados Unidos continuam sendo o laboratório do imprevisível, porque não se trata mais de vencer, se trata de resistir, de sobreviver à transformação, de entender que, neste novo mundo, poder não é apenas quem manda, mas quem inspira, quem é confiável, quem gera valor real, quem respeita a sua palavra, quem entrega. E nesse campo, ambos falharam. Os Estados Unidos por traírem seus próprios princípios quando lhes convém. A China, por esconder seus erros atrás de silêncio, censura e medo. O que está nascendo, portanto, não é um novo império. É uma nova consciência global, mais crítica, mais pragmática, menos ingênua. Os países estão percebendo que talvez nenhum dos dois gigantes represente plenamente seus anseios. E por isso, novas alianças estão surgindo, novos blocos, novas moedas, novos acordos. E até novas formas de pensar soberania, identidade, cooperação. É o fim de uma era e o começo de outra. E você está no meio dela. Enquanto os tanques são substituídos por algoritmos, enquanto as guerras comerciais colapsam cadeias globais, enquanto o 5G, a inteligência artificial, os dados e os satélites reescrevem o mapa do poder. Que tipo de mundo você quer deixar para os seus filhos? Um mundo polarizado, onde você é forçado a escolher entre obediência ou liberdade vazia? Ou um mundo onde múltiplas formas de progresso coexistem e onde soberania não é submissão? Essa resposta não está em Pequim, nem em Washington. Está em cada país, em cada cultura, em cada cidadão. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Porque não foi fácil. E se você acredita que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas, curta o vídeo agora. Comente o que mais te marcou. Compartilhe com alguém que precisa enxergar além da superfície. E acima de tudo, se inscreva no canal. Até lá, obrigado por pensar comigo. Até o próximo vídeo.